o principal tema é o ataque à usina de Zaporizhia. Zaporizhia, o nome não importa. O que importa é o que vocês não viram. Corta, Caio. Vários núcleos ocidentais da OTAN, grupos de desestabilização, estão comandando as forças ucranianas, ou o que restam das forças ucranianas. Durante 2 semanas, você ouviu falar num contra-ataque. Ucraniano. Aí você se pergunta, quem tem um pingo de conhecimento militar, quem acompanha o canal aqui, acompanha o Arte na Guerra, acompanha o Rogério, acompanha a gente, já pegou a manha. Já entende um pouquinho. Não que a gente entenda tudo, mas a gente entende um pouco. Né? Então, eu estou falando minhas bagunças aqui, gente. Então é o seguinte, quem entende um pouco, já passa para o outro, para entender o que está ocorrendo lá. O que está ocorrendo lá é que, há 2 semanas, o Zelensky, o Zé Galinha, está cacarejando um ataque. Mas como você vai fazer um ataque se você não tem cobertura aérea? Qual a forma? Bem, os Estados Unidos achou que tinha a fórmula perfeita. E a fórmula perfeita se chama AGM-88. Eu falei nele ontem aqui. O que é AGM-88? O AGM-88 é um míssil com 150 quilômetros de alcance, com a velocidade de Mach, dizem que é 2, é mentira, 1,8. Os mísseis americanos não voam muito rápido, não. Tem algum problema pela cauda. Tá? Então é o seguinte, 150 é um míssil com uma ogiva em torno de 60 quilos, mas o que é? É a versão americana do KH-31. Acho que 31. 28, 31, mas é 31. Tá? E seria ele o solucionador de todos os problemas. Tanto é que MiG-29 e Sukhoi 27, flankers, que já estavam no Ocidente, que foram repatriados, foram preparados especialmente, porque originalmente o AGM-88 ele é usado de um F-18 ou de um F-16. Ele é um míssil anti-radar. É o mais sofisticado que os Estados Unidos têm. É o suprassumo de guerra eletrônica deles. Ele tem um sistema de navegação passiva. Tá? Ele é feito pela Texas Instruments. Ele tem um sistema de navegação passiva e tem um sistema de leitura ótica de superfície, o que daria mais ou menos como uma inteligência artificial. Opa, aquilo é uma vaca, aquilo é uma galinha, aquilo é um tanque. Está querendo me enganar? Ele consegue fazer essa leitura. Os Estados Unidos têm um sistema de mira bom. Os mísseis são ruins, mas as miras são boas. Tá? Então, é o seguinte, eles acharam que com esse sistema eles cegariam toda a frente da Crimeia, Kherson, aquela região todinha, e eles conseguiriam um contra-ataque, porque a Rússia não saberia de onde está vindo, como está vindo, perdida. Usariam os HIMARS, que são poucos já, e fariam esse contra-ataque suicida. O resto é morrer. Mas, para isso, tem ucraniano. Ontem ou anteontem, num só ataque, houve 2.000 perdas, 2.000 vítimas. Né? Num ataque numa cidade, que eu esqueci agora o nome. Se fosse o Rafael Machado, saberia o nome da cidade, até o prefeito. Né? Mas eu não tenho essa capacidade toda do Rafael, não. Né? Então, é o seguinte, o que aconteceu? O que aconteceu que, na prática, quando eles foram lançar os AGM-88, eles foram dizimados pelo
sistema anti-radar que pegou o sistema anti-radar dos americanos. O sistema anti-radar dos Estados Unidos não conseguiu burlar o sistema anti-radar russo. Fora que cada gracinha dessa custa $1 milhão. Eu não sei quanto custa um KH, não é KH não, gente, é KH. Por isso que em espanhol fica melhor, KH. Então, KH 31 deve custar mais ou menos 10% desse valor. O mesmo sistema do Cornet para os Javelins. Tudo deles é caro. Caro e cada vez mais ruim. Cada vez mais pior de ruim. Por quê? Porque não há desenvolvimento. A única coisa que é desenvolvida com bastante desenvoltura, tá, no Ocidente é a roubalheira. Só o custo que os Estados Unidos têm com a sua frota de 13 porta-aviões e sua flotilha que anda junto com ele, nós alcançamos, talvez hoje, eram 95, talvez 120 bilhões de dólares. Isso significa mais que o PIB de 55% dos países do mundo. Todo o dinheiro gasto no F-35, é mais dinheiro do que o Putin gastou desde o dia que entrou no governo até hoje com as Forças Armadas da Rússia. São números, gente. São números, não tem para onde correr, não. O custo das Forças Armadas russas é lá embaixo. Quanto é, Rubem? 10% dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos da OTAN, não. Dos Estados Unidos da OTAN é 5%. Estados Unidos e OTAN gastam em torno de 1 trilhão e 500 bilhões por ano de gastos militares. A Rússia gasta quanto? 80 bilhões de dólares. Isso é para você ver o nível de eficiência, de pró-eficiência e a capacidade, a montanha de dinheiro que é gerido, que é destruído, que é derrubado. 90 milhões de dólares, 90 bilhões de dólares é de gastos não listados. Esses gastos não listados já venderam rolo de papel higiênico a 10 mil dólares. Já venderam carrinho de golfe, aquele elétrico, tá? Por 5 milhões de dólares. O gasto é não listado. É dali que vem o dinheiro para as redes sociais. É dali que aparece o Elon Musk, dono da Mr. M, da Mr. X, ou de qualquer coisa. É dali que eles simplesmente pegam esse dinheiro e compram almas pelo mundo, inclusive aqui entre a gente. Esse dinheiro vem desse fundo não listado do Pentágono. Os Estados Unidos é uma máquina de guerra que não sabe mais atirar. A guerra está em todo lugar. Eles só têm medo do campo de batalha. Na hora de entrar no campo de batalha, eles precisam que alguém morra por eles. E agora já tem, graças a Deus, oh my God, tá? Já tem ucraniano de sobra, eles vão lutar até o último ucraniano. Ainda mais que a Rússia não está com a mínima vontade de acabar com os Zelensky. Porém, com o ataque a Zaporizhia, que é uma das maiores centrais elétricas, são 6 mil quilowatts, os ataques foram constantes. E a nossa mídia OTAN, canalha, rock, Ancapicu, a nossa mídia, Rússia e Ucrânia trocam acusações por ataque. Não existe trocar acusações. A Rússia é dona, senhora, é soberana, tomou conta do sul inteiro da Ucrânia. Qual o interesse que a Rússia tem em bombardear uma central nuclear? O raio de ação daquela central nuclear são 1.000 quilômetros. Pega a Crimeia inteira. Pega provavelmente até Kiev. Mas vão morrer ucranianos. A luta é até o último ucraniano. Então, esses grupos comandados por agentes da OTAN, que na realidade são militares da OTAN, que têm seu contrato rasgado e entram lá como mercenários. São eles que estão operando essa situação
drones kamikaze, só que a resposta de Putin foi contundente e você não está vendo ela em lugar nenhum. Só eu já mostrei para os amigos que produzem conteúdo, está aqui. O recado do Putin é o seguinte: se houver um acidente nuclear igual a Chernobyl, a retaliação vai ser em Londres e Nova York. É a Terceira Guerra Mundial, ou o que sobrar dela. Putin já falou aquilo que eu já tinha falado há muito tempo. Eu já falei que eu faço uma boa leitura do Putin. Não por ser genial, mas apenas por acompanhar o raciocínio lógico. A Terceira Guerra Mundial é nuclear. Ou seja, troca de supapos com a OTAN na fronteira com as Guianas, que é Lituânia, Letônia, Estônia, né? E aqueles estados americanos que ficam ali na Escandinávia. Tem até um grande amigo meu, o Wellington Calazans, que mora lá. Eu espero que ele volte logo para o Brasil. Essa turma toda não vai ter guerra ali. Você está vendo a última guerra convencional da Rússia. Você está vendo a última batalha convencional da Rússia. A Rússia não vai se meter mais em batalhas convencionais. Olha o que eu estou falando, assino embaixo. A Rússia não vai se meter mais em batalhas convencionais. O próprio Putin falou. A retaliação será em Londres e em Nova York. Ele não falou que vai varrer Kiev do mar. Kiev vai ser alcançada, provavelmente. Eu não medi, mas deve dar mais ou menos por ali. Pega a Crimeia inteira. Podem morrer alguns milhões de ucranianos. Para quem prometeu lutar e morrer até o último ucraniano, não tem nada demais. Tem. Então, os ataques, já houveram 3 ataques, o último aconteceu há poucas horas. Talvez há 6 horas atrás, e o recado foi mais amplo e mais contundente. Se houver vazamento, se houver um acidente nuclear, e a Rússia pediu encarecidamente, lá o Guterres da ONU, que tome suas medidas, por favor. Se o Ocidente quer uma guerra, palavra de Putin, se o Ocidente quer uma guerra nuclear, a Rússia não quer. A Rússia quer desnazificar a Ucrânia, tirar aqueles maus elementos dali, tirar aqueles grupos totalitários dali, e mais nada. Não interessa à Rússia mais nada do que isso. E outro aviso, a Rússia não vai se meter em uma guerra convencional. Tem armamento de sobra para isso. Então, é Inglaterra fora do mapa e a costa leste dos Estados Unidos, provavelmente também. Ataques estratégicos, nada de ataque tático. Todo mundo aqui já sabe o que é a diferença de um ataque estratégico para um ataque tático. Traduzindo, ataque estratégico, ataque tático é você atacar a base aérea do Galeão. Nós temos uma base aérea no Galeão e temos outra em Santa Cruz. A base aérea de Santa Cruz e a base aérea do Galeão. Você faz 2 ataques estratégicos, 2 ataques táticos. Estou ficando burro? E são ataques táticos. A base naval da ilha de Mokangue também. Você faz um ataque tático. E o que é um ataque estratégico? É atacar o Rio de Janeiro inteiro. Você manda um ali pelo meio, ali pelo número 500 da Avenida Brasil, mais ou menos, mede 50 quilômetros para cada lado, ou 100 quilômetros para cada lado, e aonde pegar, pegou. Naquele meio ali não vai sobrar nada. Pronto. Você acaba de ter um ataque estratégico. E é isso que a Rússia está prometendo. Prometendo e pedindo encarecidamente. Parem com isso. Porque os mercenários estão indo demais, o Zelensky está indo longe demais, e o Ocidente passando a mão na cabeça, até pagar a conta. Essa história já aconteceu várias vezes. Eles não se cansam de repeti-la. Só que agora os atores são outros.
os diretores são outros, a metodologia é outra, o modus operandi é outro, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Não se importam com a vida de ninguém, têm ódio mortal pelos eslavos, são nazistas, nazista, a comunidade europeia e o governo anglo-saxão sionista dos Estados Unidos são nazistas, são totalitários, não tem nada a ver com democracia, ou o que eles chamam de democracia. Talvez tenha a ver com democracia, mas é isso que é a democracia deles. A mesma coisa se aplica para aqui, com esse circo, com essa pantomima, com essa palhaçada, com esse bando de petista frouxo, banana, bunda mole, não vendo que estão sendo usados. O STF virou coach. Como ser líder do país? Comprou um cursinho por correspondência e hoje manda no Brasil. Decisão do TST, tira. Decisão do STJ, rasga. Decisão do TJ, joga no lixo. Decisão do presidente, pisa em cima. Decisão do Congresso, vomita. Do Senado, caga e limpa a bunda. Tudo hoje é o STF. Aquele que há 4 anos atrás, malandramente, não fazia nada. Não fez nada a favor do Lula, não fez nada à escuta ambiental, não fez nada contra o Moro. O próprio Lula falou que eles estavam acovardados. Acovardados por quê? Estavam acovardados ou estavam fazendo o que lhe cabia? A parte que lhe cabe nesse latifúndio é de bom tamanho, nem raso, nem fundo. Será isso? Não sei. Só dá para desconfiar.